Olá, boa tarde. O meu nome é Clarice e eu venho aqui gravar para vocês o meu plano de aula, tá? E o meu tema da aula proposta, tá? O tema da minha aula é Filosofia da Religião, os problemas da antiguidade até os dias de hoje. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, tá? E vocês vão me acompanhando aí, tá? Então tá. Então a filosofia, ela tem como a filosofia da religião e os problemas da antiguidade até os dias de hoje. Eu resolvi gravar para o terceiro ano do ensino médio, tá bem? Para a terceira turma do ensino médio a respeito desse problema filosófico. Qual o objetivo dessa aula? O objetivo dessa aula é discutir sobre os problemas filosóficos, tá? Abordando o tema da filosofia da religião. A filosofia, ela tem vários temas, não é mesmo? Mas só que eu resolvi abordar o tema de religião, como problema filosófico, porque é um assunto que eu gosto bastante. A filosofia da religião é uma das divisões da filosofia. Ela tem como por objetivo a dimensão espiritual, do homem desde a perspectiva filosófica, que é a perspectiva filosófica. Ela é metafísica, antropológica e ética, tá? Indagando e pesquisando sobre a essência do fenômeno religioso. Em síntese, sua pergunta fundamental é: o que é religião? Né? O que ela significa? O surgimento da filosofia se deu na tentativa de superar uma fé cega em que os gregos viviam, tentando explicar os fenômenos através de causas racionais e não através dos mitos. Mais tarde, o cristianismo lutou para impor seu domínio ideológico e logo depois o renascentismo batalhou contra a Inquisição da Igreja. No próximo slide, nós temos o seguinte: há uma infinidade de religiões compostas de distintas modalidades de adoração, mitologias e experiências espirituais, mas geralmente os estudiosos se concentram nas pesquisas das principais vertentes espirituais, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, pois elas oferecem um sistema lógico e elaborado sobre o comportamento do planeta e de todo o universo. Enquanto as orientais normalmente se concentram em uma determinada filosofia de vida. Os filósofos têm como objetivo descobrir se o olhar espiritual sobre o cosmos é realmente verdadeiro. Então, cada um tem uma percepção, cada um tem um foco, tá? No próximo, eu resolvi abordar dois autores aqui nessa minha aula, tá? Um deles é o Thomas Hobbes, tá? O Thomas Hobbes eu gostei muito dele por causa que ele escreveu o livro Leviatã, tá? E ele aborda nesse livro alguns temas, entre eles o da religião. Então, nas primeiras linhas do capítulo 12 do Leviatã, Hobbes fala o seguinte: verificando que só o homem, só no homem encontramos sinais, os frutos da religião, não há motivos para duvidar que somente que a semente da religião se encontre também apenas no homem, e consiste em alguma qualidade peculiar, ou pelo menos em algum grau eminente dessa qualidade, que não se encontra nas outras criaturas vivas. Então, ele diz que o ser humano ele encontra na religião esses sinais vitais, né? Ele consiste em uma qualidade peculiar, né? Ou pelo menos em algum grau eminente dessa qualidade, que não se encontram nas outras criaturas. O Thomas Hobbes, ele era matemático também, então ele estudou muito a respeito de religiões, muito a respeito de escreveu livros até sobre isso, como esse aí do Leviatã, e ele era uma pessoa muito focada no que ele escrevia, ele era muito objetivo, tá? No próximo, eu resolvi falar aqui sobre C.S. Lewis. Ele cita no livro Cartas do Diabo a seu Aprendiz a seguinte frase: se um homem não pode ser curado do mal de frequentar a igreja, a melhor coisa depois disso é enviá-lo por toda a vizinhança, em busca de uma igreja que lhe seja apropriada, até que ele se torne um provador de igrejas. Se o teu paciente não pode ser mantido fora da igreja, deveria pelo menos estar violentamente ligado a algum partido dentro dela. Então, ele se baseia muito, ele é formado em teologia e ele tem uma religião.
Então, é muito importante essa outra visão dele, já que o Thomas Hobbes, né, ele foi muitas vezes abordado como ateu. Então é meio que um extremo, né? Um tem todos os dogmas de um ateu e o outro tem todos os dogmas de um religioso, né? Algumas curiosidades aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito da filosofia e da religião, né? O que une a filosofia e a religião? A história, né? Historicamente, grandes teólogos foram grandes filósofos, e alguns grandes filósofos construíram as suas filosofias a partir da religião. E o fato que são duas formas de compreender quem somos, de onde viemos e como devemos ser. Então, cada um bebeu de uma fonte, né? O filósofo bebeu de um pouco da religião e o teólogo bebeu um pouco do filósofo para poder fazer as suas próprias filosofias, né? O que separa, esse é um dos motivos que unem as duas, né? O que separam as duas? O fato da filosofia ser uma forma de análise do real que é bastante baseada na razão. O que é a razão? É aquilo que realmente acontece, é aquilo que realmente é verdade, é aquilo que a gente presencia, né? E a religião é uma forma de análise baseada na fé. Quem é Deus? Aonde ele vive? Ele existe? Ele existe um dia? Jesus, será que ele realmente existiu? Então, são vários temas que são abordados somente na fé. A gente acredita que exista um anjo da guarda, a gente acredita que exista uma força espiritual acima de nós, a gente acredita em pecado, a gente acredita, tem muita gente que acredita em vida após a morte, e muita gente que acredita que o pecado ele é castigado em vida. Então, são várias percepções de como isso é colocado, né? De como a filosofia pode ajudar a esclarecer o que é religião baseada em fatos, e também a religião é uma forma baseada na fé. É isso que separa as duas, que a filosofia é baseada em fatos e a religião é baseada na fé. Desse modo, as metodologias que a filosofia aplica não são aceitas em grande parte pelos teólogos e as bases metodológicas de teólogos são inválidas na filosofia. Então, eles não acreditam muito nessas bases metodológicas dos teólogos na filosofia, porque eles se baseiam no quê? Na fé. Tá? Aí, para a gente rir um pouco, né? Eu resolvi publicar esse meme aqui a respeito do Hobbes, né? Que ele diz: ninguém presta nessa merda. Aí diz: mas Hobbes, não podemos publicar isso. Aí ele todo bravo diz: escreve aí, o homem é o lobo do homem. Então, é uma forma de dizer que há várias maneiras de a gente dizer uma mesma coisa, e o homem é o lobo do homem é uma boa delas, né? Agora, eu gostaria de conversar com vocês a respeito de algumas curiosidades aqui, tá? Eu trouxe algumas curiosidades a respeito de cada um deles, de cada um dos autores, porque eu gostei muito de estudar sobre eles, gostei muito de abordar temas sobre eles, de saber sobre eles, né? Eram coisas que eu ainda não tinha conseguido abordar. Então tá, algumas curiosidades sobre o Thomas Hobbes, né? Hobbes ele foi muito próximo da família real e defendeu até o fim a sua crença na monarquia, né? Ele sempre defendeu a monarquia, ele era a favor da monarquia. Então por quê? Porque ele sempre foi muito próximo à família real, né? Ele também, para ele, o Estado deve ser forte e com um poder centralizado, pois ele precisa ter capacidade para conter os impulsos naturais que promovem uma relação caótica entre as pessoas. Hobbes trabalhou como preceptor de 2 filhos da família Cavendish, tradicionais nobres britânicos, e foi o pensador também, Thomas Hobbes, ele foi influenciado por Francis Bacon, um filósofo para o qual Hobbes trabalhou como assistente durante algum tempo. E como ele trabalhou como assistente ele trabalhou como assistente sobre algum tempo para Aristóteles e para Maquiavel, tá? Então, Thomas Hobbes, ele nasceu no dia 5 de abril de 1588, em Westport, tá? Ele era britânico, né, inglês. O pensador inglês era filho de um pastor anglicano, olha a ironia, né? Sendo que ele era bem pro lado ateu da coisa. Que acabou deixando a sua cidade e a sua família
que ficou aos cuidados do tio dele após um desentendimento que tiveram. Hobbes recebeu educação formal, tendo estudado em uma escola anglicana, e mais tarde ele foi para um colégio particular. A partir das suas obras, a interpretação da época o considerou ateísta, né? O que lhe rendeu polêmicas com o governo republicano e com a nova monarquia restaurada. Em 1560, foi liderada por Carlos II, que foi seu ex-aluno. No fim da sua vida, Hobbes mantém-se próximo do rei e do governo inglês. Ele faleceu em Wiltshire, na Inglaterra, no dia 4 de dezembro de 1679, ao longo dos seus 91 anos de idade. Depois, algumas curiosidades a respeito do C.S. Lewis. A capital da Irlanda do Norte, Belfast, foi o berço de um dos escritores mais bem-sucedidos da literatura fantástica, né? Clive Staples Lewis, ou simplesmente abreviado para C.S. Lewis, morreu aos 57 anos de idade, no dia 22 de novembro de 1963, mas deixou um legado de histórias sobre um mundo imaginário inspirado em lendas clássicas. Um dos grandes sucessos dele foi As Crônicas de Nárnia, né? A coleção dos 7 títulos é de longe o maior sucesso do irlandês e uma das mais lidas do mundo, já que o número de vendas ultrapassa os 120 milhões. A trama central, adaptada 3 vezes no cinema, apresenta um mundo paralelo onde os animais e os seres humanos coabitam como iguais. O que místico e fabuloso da obra a faz traduzir para 41 línguas. Uma curiosidade sobre a vida do irlandês foi a amizade duradoura que ele teve com J.R.R. Tolkien, detentor dos direitos de O Senhor dos Anéis, também adaptado para o cinema e com sucesso de vendas. Eram famosas as palejas entre os dois sobre religião. Além de Tolkien, C.S. fez amizade também com os literatos como T.S. Eliot, G.K. Chesterton e Owen Barfield. Bom, esse era o meu tema, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha atingido o objetivo. Agradeço muito. Até mais.